Olá pessoal, neste vídeo você vai aprender aqui no Excel como calcular a margem de lucro de uma maneira muito fácil. A gente vai montar uma situação onde a gente tem preço de venda, custos e a gente vai fazer uma apuração para calcular a margem de lucro. Depois a gente vai analisar a sensibilidade dessa margem de lucro em relação à quantidade vendida. Olha que legal! Com certeza você vai aprender muito nesse vídeo. Fica comigo até o final que eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Que você tenha um custo médio de compra, então preço médio de compra dos seus produtos seja de R$22. E aí eu vou colocar aqui em moeda, tá bom? E que o preço de venda médio seja de R$38, tá? Seja de R$38. Vamos colocar aqui em moeda também. E aqui eu vou alterar preço de custo médio, tá bom? Para a gente diferenciar o que é preço de venda e o que é preço de custo. A gente vai ter também mais uma ou duas informações. Uma é os custos fixos. O que são os custos fixos? São aqueles custos que não variam com a quantidade vendida, tá bom? Então, os custos fixos vão ser da ordem de quanto? Então, digamos que aqui seja uma microempresa, seja de R$8.000, para a gente facilitar aqui os nossos cálculos. Outra coisa que a gente precisa saber também para a gente calcular o lucro, para depois calcular a margem de lucro, é a quantidade vendida. Quantidade vendida, tá bom? Vamos supor que para essa situação da gente aqui, a gente tenha vendido 600 unidades no mês. Depois a gente vai fazer uma análise de sensibilidade dessa quantidade vendida em relação à margem de lucro, tá? A margem de lucro, que é o que a gente quer encontrar. Você vai ver que a gente aumentando a quantidade vendida, a gente aumenta não somente o lucro, mas a margem de lucro também, que é uma coisa muito interessante, tá? Para se analisar, para você aumentar o lucro total da empresa, tá certo? Vamos lá, então a gente tem essa situação, preço de custo médio, preço de venda médio, custos fixos e quantidade vendida, tá bom? Vamos fazer aqui a nossa apuração. Primeira coisa que a gente tem que pegar aqui é o que? É a venda total. Então, a venda total é o tanto de receita que você vai ter a partir dessa quantidade vendida de 600, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, então a quantidade vendida, a venda total vai ser essa quantidade, é igual a esse, vezes o preço de venda, que é esse, né? Opa, aqui tem que ajeitar, vamos ajeitar logo aqui, preço de venda médio, né? Para ficar direitinho. Vamos ajustar. Pronto, então nós temos uma receita, se vender 600, a gente vai vender, vai ter uma receita de 22.800. Se a gente vender 700, vamos ver se está funcionando. Tá, 26.600. Vamos voltar aqui para 600. Então a venda total é 22.800. O custo dos produtos vai ser quanto? Ora, a gente vai ter o custo dos produtos e o custo fixo, né? Que é o custo fixo, é aquele custo que você tem mensalmente que não varia com essa quantidade, mas os custos dos produtos variam, então a gente tem que calcular em cima dessa quantidade. Então vai ser igual ao custo dos produtos, essa quantidade, vezes o custo médio, né? O preço de custo médio, tá? O preço de compra médio. Então o custo dos produtos foi 13.200. Se a gente diminuir a venda total menos o custo dos produtos, a gente vai ter uma coisa chamada de margem de contribuição, que é o que a gente chama em custo do resultado preliminar para pagar os custos fixos, tá? Então a margem de contribuição não se confunda com a margem de lucro, tá? A margem de contribuição é simplesmente a venda total menos o custo dos produtos, tá certo? Vai ser o seguinte, vai ser esse menos esse, os custos variáveis dos produtos, tá certo? Então a gente tem aqui, então, a nossa venda total, temos o custo dos produtos e temos a nossa margem de contribuição, que é um resultado preliminar, não é um resultado líquido ainda. Por quê? Porque a gente vai ter que tirar os custos fixos. Então a gente tem aqui os custos fixos, que vão ser da ordem de quanto? Vai ser igual a esse daqui, né? Tudo bem?
Então, aqui a gente vai ter o lucro. Agora sim, o lucro não é a margem de lucro, tá bom? O lucro vai ser igual a margem de contribuição menos o custo fixo, tá? Então, isso daqui é o nosso lucro, ok? Não é a margem de lucro. Então, se a gente vender 600 unidades, a gente vai ter um lucro de R$ 1.600. Professor, e se a gente vender mais? Vamos fazer aqui. Se eu vender R$ 700, eu vou ter um lucro de 3.200. Se eu vender 800 unidades, aliás, a gente vai ter um lucro de 4.800. Mas originalmente era 600, vamos deixar aqui. Agora sim, a gente vai calcular a margem de lucro. Margem de lucro, tá bom? Margem de lucro, o que é a margem de lucro? Que é o que a gente quer calcular. Vamos colocar aqui com outra cor, digamos verde, tudo bem? Margem de lucro vai ser igual ao lucro, que é esse daqui, dividido pela receita, pelo faturamento. Não é pelo custo dos produtos, tá? Muita gente calcula a margem de lucro pelo custo dos produtos, os custos variáveis. Não é. É em cima da venda total, tá bom? É a maneira correta. 0,07, vamos transformar isso aqui para porcentagem e vamos aumentar o número de casas. Ou seja, se a gente vender 600 unidades, a margem de lucro é 7,02. Note agora uma coisa muito interessante. Olha, se eu aumentar de 600 para 700, eu vou aumentar a margem de lucro, aumentar o lucro, e vamos aumentar a margem de lucro também. Olha, 700, ó, 12%. Se a gente aumentar para 800, a gente não aumenta só o lucro, a gente aumenta a margem também, a porcentagem que a gente está ganhando, 15, olha, 900. 18. Isso daí acontece porque a gente está acima do ponto de equilíbrio, tá certo? Qual é o ponto de equilíbrio? Vamos aqui, ó, 600, 7,02. Se a gente ficar em 550, olha, a margem que já cai para 3,86. E 500 unidades, olha, 0. Então, 500 unidades é exatamente o ponto de equilíbrio. Você não vai ter lucro nenhum, né? Isso acontece também quando a gente está abaixo do ponto de equilíbrio. Por exemplo, se a gente vender 450, a margem de lucro é negativa de 4,58. Se eu baixar essa quantidade, também tanto o lucro o prejuízo vai aumentar, quanto a margem de lucro negativa também vai aumentar. Olha aqui, ó, vamos colocar para 300, ó, de 4 passou para 28. A gente pode inclusive fazer uma análise de sensibilidade, que é o que eu falei aqui no início aqui do vídeo, né, da videoaula aqui. A gente vai fazer então agora uma análise de sensibilidade dessa quantidade vendida em relação a essa margem de lucro, ou seja, a gente vai variar a quantidade vendida e ver o que acontece com essa margem de lucro. A gente vai fazer um gráfico aqui para você entender melhor essa referência, né, como é que se comporta essas duas variáveis, porque a quantidade vendida a gente não tem muito controle, a gente pode ter uma estimação dela, mas o controle não tem, então é preciso a gente fazer uma análise, né? Porque você pode ter mais ou menos um parâmetro entre alguns valores de quantidade vendida, de tanto a tanto, e você pode analisar como é que vai se comportar essa margem de lucro em cima dessa variação, tá bom? Vamos então fazer aqui, mas antes disso, se você está gostando do vídeo, deixa aí seu like para me saber que você está gostando mesmo, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise de sensibilidade, vamos fazer assim, ó, quantidade. E aqui a gente vai colocar primeiro o lucro, depois a gente ajusta para a margem de lucro, tá certo? Então vamos colocar aqui com outra cor e vamos fazer assim, ó. Quantidade, vamos começar com 600, depois a gente ajusta. 600, quanto é que é o lucro? A gente já vai fazer aqui de forma automática, tá bom? É igual a esse daqui, olha, vezes a parêntese. Esse daqui, só que a gente tem que teclar em F4 para fixar a célula, menos esse daqui, tecla em F4, fecha parêntese, tá? Menos o custo fixo, que é esse daqui, tecla em F4 para ficar dólar B, dólar 3, fixando também esse valor, esse parâmetro, tá certo? Vamos dar um OK, 1.600, OK. Agora a gente vai calcular a margem de lucro a partir dessa fórmula, tá bom? Margem de lucro, que é o que a gente quer fazer, análise de sensibilidade, tá bom? Vamos clicar duas vezes, vamos colocar entre parênteses, vamos colocar aqui entre parênteses, olha como vai ficar legal. Fecha parênteses, dividido pelo faturamento. A parênteses vai ser essa quantidade, a gente não precisa fixar, vezes o preço de venda. Aqui a gente precisa fixar. F4,
fecha parênteses e dá um enter, olha, 0,07, vamos colocar aqui em porcentagem, aumentar o número de casas, deu certo, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, para 500, vai dar 0, né? Vou colocar aqui para 400, vai dar negativo, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar aqui com 300, que é uma margem negativa de menos 0,2807. Vamos fazer assim, ó, é igual a esse mais 100. Vamos fazer de incrementos de 100. E vamos pegar e arrastar aqui, olha. Vamos colocar aqui, vamos arrastar até 1000. Aliás, eu vou fazer até incremento de 50, que eu acho que vai ficar melhor. Isso daqui mais 50. Vamos fazer assim. Pronto, olha aqui, ó. Vamos até 850. Então a gente parte de um prejuízo de menos 0,28% até 850, que é a venda, de 17,34. Note que aqui a gente tem exatamente o nosso ponto de equilíbrio, né? Nosso ponto de equilíbrio. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um gráfico para a gente pegar e analisar isso daqui de uma maneira mais visual. Vamos ter que tirar isso daqui, esse cabeçalho, porque eu vou fazer um gráfico em linha, tá? Então vamos aqui, olha, vamos selecionar tudo, vamos inserir gráfico em linha, esse daqui tá bom, e vamos escolher aqui um design mais bonitinho para a gente apresentar melhor esses dados. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente pode inclusive formatar essa série de dados, colocar uma outra cor, colocar os valores. A gente pode colocar aqui também os valores. Aqui nesse gráfico inicial aqui você pode colocar aqui os valores, olha, e apresentar aqui o nosso gráfico em linha, né? Você pode notar que para 300 unidades a gente tem um prejuízo de 28, ele vai diminuindo, olha, esse porcentagem de prejuízo, e vai aumentando na medida que você passa do ponto de equilíbrio. Aí cabe você analisar qual é a faixa de venda que você estima é de 600, ela pode ir de 550 a 650, então você pode passar de uma margem líquida de 3,83 até 9,72. Se você acha que o mínimo possível seja 600, então a gente tem uma margem de 7,02 indo até 700, por exemplo. Se você tem uma variação possível de 100 unidades, até 12%. Agora, se você estiver muito próximo do ponto de equilíbrio, aí complica, né? Porque, por exemplo, se você estiver estimando que você tem terá uma venda de 550, você pode, por exemplo, cair para 450, aí você já entra na zona de prejuízo, até 600, né? Como eu falei aqui no início do vídeo, eu vou deixar uma surpresa aqui para vocês. Aqui, essa planilha que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar um link aqui para você visitar uma página onde você vai poder fazer o download dessa planilha, tá certo? Inclusive, não só essa planilha, mas outras planilhas também, aqui de gestão de custos, de finanças, que você pode pegar e ver os nossos outros vídeos também. Outra coisa que eu vou recomendar também é que você veja os nossos livros sobre gestão de custos, né? Eu tenho aí um livro de preço de venda, de custeio, que você pode também se aprofundar mais nesse tema, tá bom? Que eu vou deixar também um link aqui na descrição. Olha, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E acompanhar os nossos canais para você aprender mais aqui sobre esse tema tão importante para as empresas, que é gestão de custos e finanças. Muito obrigado e até a próxima.